Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz, determinada a salvar Clarice, engana o enfermeiro Pimenta com uma história convincente e consegue acesso ao quarto onde a amiga está internada. Disfarçada e com os nervos à flor da pele, ela finge ser uma nova médica da equipe da clínica psiquiátrica e, sem levantar suspeitas, se infiltra nas dependências do local. Ao encontrar Clarice, visivelmente abatida e desorientada pelos medicamentos, Beatriz promete que vai tirá-la dali custe o que custar. Enquanto isso, Maristela se vê encurralada. Após a série de escândalos que abalaram sua imagem, ela procura apoio político e financeiro em Geraldo, um aliado oportunista e calculista. A aliança entre os dois causa burburinho nos bastidores da perfumaria carioca. No entanto, nem tudo sai como Maristela esperava. Ela tenta se reaproximar de suas amigas da alta sociedade, mas é friamente ignorada. Sentindo o peso da rejeição e do isolamento social, ela se desespera. Pela primeira vez, Maristela percebe que talvez tenha ido longe demais em suas jogadas de poder. Do outro lado da cidade, Camila deixa claro para Ronaldo que não está em busca de um relacionamento sério. "Quero só me divertir, nada mais", diz ela com um sorriso provocador, deixando Ronaldo intrigado. Ele, por sua vez, se vê dividido entre o charme impulsivo de Camila e a memória dos sentimentos que nutre por Beatriz. A tensão aumenta quando Bia, ao ver Ronaldo e Camila juntos, não consegue esconder o incômodo. O ciúmes lateja silencioso dentro dela, mesmo que tente disfarçar. Enquanto isso, Raimundo surpreende Celeste e Edu com uma proposta inesperada. Quer que os dois oficializem o relacionamento com uma cerimônia religiosa. A sugestão deixa o casal emocionado, mas também inseguros diante das incertezas do futuro. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No entanto, o clima de expectativa e reviravoltas ganha um tom sombrio quando Geraldo misteriosamente desaparece. Seus contatos não conseguem notícias, e a ausência levanta suspeitas sobre um possível golpe ou uma retaliação de inimigos ocultos. Maristela, que havia selado uma aliança recente com ele, começa a temer estar envolvida em algo ainda mais perigoso. Enquanto isso, Jacira, percebendo a aproximação entre Alfonso e Teresa, decide intervir. Em uma conversa sincera, mas dura, ela pede que Alfonso se afaste de Teresa para evitar ainda mais sofrimento. A tensão entre os três cresce, alimentada por ressentimentos do passado. Determinação e coragem definem Beatriz, que não mede esforços para salvar Clarice. Ela começa a planejar cuidadosamente a fuga da amiga da clínica psiquiátrica, enfrentando todos os perigos que esse resgate poderá trazer. Para Bia, já não há volta, e o que está por vir promete mudar o destino de todos. Maristela está mais perigosa do que nunca. Em Garota do Momento, a vilã vai mostrar novamente até onde é capaz de ir para proteger seus segredos e manter o controle absoluto sobre tudo e todos. Depois de participar diretamente da trama que resultou no desaparecimento de Valéria, ajudando Juliano a silenciar uma das principais ameaças ao seu império, Maristela volta a agir nas sombras, desta vez com as mãos ainda mais sujas de sangue. Sua nova vítima será Geraldo, um homem que sabe demais e representa um risco iminente aos planos da Megera. Dono de informações comprometedoras e testemunha de detalhes cruciais sobre os bastidores da armação contra Clarice, Geraldo começa a ser visto por Maristela como uma bomba-relógio prestes a explodir. Tudo começa quando Maristela o convoca para uma reunião discreta em seu escritório, na sede da perfumaria carioca. O encontro, a princípio, parece amistoso. A empresária o recebe com um sorriso calculado, oferece café e logo puxa assunto com uma falsa cordialidade. Em cima da mesa, um maço de dinheiro cuidadosamente embalado é colocado diante dele. "Considere como um agradecimento pela sua lealdade", diz ela, fingindo generosidade. Geraldo, desconfiado, ouve em silêncio. Maristela continua. Fala sobre oportunidades, sobre uma possível vaga dentro da empresa. Até insinua que poderia arranjar para ele uma posição de confiança. O tom é sedutor, quase maternal. Mas quem a conhece sabe que por trás daquela máscara elegante habita uma mente perversa e implacável. Por alguns instantes, Geraldo parece balançar. Ele encara o envelope com dinheiro, hesita, mas logo se recompõe. "Não preciso disso", responde com firmeza. "Nem do dinheiro, nem do emprego. Eu só quero distância dessa sujeira."
A tensão no ar se torna quase palpável. Maristela força um sorriso, mas seus olhos endurecem. Com um aceno sutil, ela encerra a conversa. Como quiser, Geraldo. Só saiba que lealdade também tem preço. E às vezes, quem não aceita a recompensa, paga caro. A ameaça velada paira entre os dois enquanto ele se despede. O que Geraldo não imagina é que sua recusa selou seu destino. Pouco tempo depois, ele caminha pelos corredores da perfumaria carioca, ainda refletindo sobre o que ouvira. Dirige-se ao elevador do prédio, sem perceber que algo está errado. O elevador está funcionando normalmente, ou assim parece. Não há nenhum aviso de manutenção, nenhum sinal de perigo. Ao entrar, pressiona o botão do térreo. Lá em cima, no último andar, Maristela volta calmamente para sua poltrona de couro. De frente para as janelas envidraçadas, ela contempla o horizonte com ar sereno. Um leve sorriso escapa de seus lábios. De repente, um estrondo quebra o silêncio. Um barulho seco, brutal. O prédio inteiro estremece por um segundo. Funcionários se assustam, alguns correm para os corredores. Gritos ecoam dos andares inferiores. O elevador despencou. Na sala da presidência, Maristela permanece imóvel. Não levanta, não se agita, não pergunta o que aconteceu. Ela apenas ouve e aguarda. Seus olhos continuam fixos no nada, como se estivesse ouvindo o prenúncio de um segredo enterrado. Segundos depois, uma secretária invade a sala, visivelmente nervosa. Dona Maristela, houve um acidente com o elevador. Parece que tinha alguém lá dentro. A vilã apenas vira o rosto lentamente, arqueia uma sobrancelha e pergunta com frieza. Quem era? Geraldo, responde a funcionária, quase em prantos. Ele estava no elevador. A gente ouviu o barulho. Está tudo interditado lá embaixo. Maristela apenas fecha a pasta que estava sobre a mesa e diz num tom quase indiferente. Que tragédia! Avisem o RH para cuidar dos trâmites. E, por favor, reforcem os protocolos de segurança. Seu tom é calmo, impessoal, como se estivesse tratando da perda de um objeto e não da morte de um ser humano. A ausência de qualquer reação mais forte escancara sua frieza. Não há luto, não há susto, apenas cálculo. Nos bastidores, começa a circular a informação de que o elevador passou recentemente por uma manutenção, o que torna o acidente ainda mais suspeito. Mas não há provas, não há testemunhas. Tudo foi orquestrado com precisão cirúrgica. E mais uma vez, Maristela escapa sem deixar rastros. O que ninguém sabe é que, minutos antes da tragédia, ela havia ordenado discretamente que os técnicos que cuidavam da manutenção fossem afastados do prédio. A sabotagem foi feita por alguém de confiança, alguém cujo nome nem mesmo aparece nos registros da empresa. A queda do elevador não foi um acidente, foi uma execução disfarçada. Com a morte de Geraldo, Maristela elimina mais uma peça do tabuleiro que ameaça expor seus crimes. A falsa narrativa que incrimina Clarice pela morte de Valéria continua intacta. E agora, com uma testemunha a menos, seus segredos permanecem enterrados. Por enquanto. No entanto, o clima dentro da perfumaria começa a mudar. Alguns funcionários começam a comentar o comportamento estranho da presidente. O silêncio dela diante da tragédia, o olhar impassível diante da morte de um colaborador, tudo parece suspeito demais. Bia, desconfiada, percebe que algo muito errado aconteceu, e ela está disposta a investigar. Mal sabe Maristela que, mesmo eliminando Geraldo, o cerco está se fechando. E desta vez, talvez nem todo o dinheiro do mundo seja suficiente para salvá-la da verdade. Clarice recebe mais uma visita de Gregório. Com um olhar terno e preocupado, o médico tenta acalmá-la. Ele pede que ela tenha paciência e confie no plano que estão arquitetando para tirá-la dali em segurança. Clarice, angustiada, teme não resistir ao tempo de espera, mas sente-se amparada pelas palavras do aliado. Enquanto isso, fora dos muros da clínica, a tensão aumenta. Beatriz, Beto, Teresa e o próprio Gregório se reúnem para discutir estratégias de resgate. Eles sabem que qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Beatriz, decidida e corajosa, se oferece para se infiltrar na instituição como funcionária. Após muitas tentativas e contatos discretos, Gregório finalmente consegue viabilizar sua entrada. A jovem agora terá acesso direto à mãe e, com isso, poderá avaliar as condições reais de Clarice e planejar a fuga. Na mansão dos Alencar, Maristela se esforça para esconder de Miranda que Basílio está frequentando sua casa com cada vez mais frequência. A governanta, desconfiada, tenta disfarçar seu incômodo, mas Maristela percebe o olhar atento da funcionária.
Paralelamente, Basílio prepara seu novo golpe. Quer que toda a sociedade carioca saiba dos detalhes de seu suposto casamento com Maristela. Com a ajuda de aliados na imprensa e informações vazadas propositalmente, ele começa a espalhar boatos que prometem abalar o prestígio dos Alencar. Celeste, ainda fragilizada pelos últimos acontecimentos, teme retornar à escola. O medo de sofrer retaliações e comentários cruéis a deixa paralisada. A jovem se sente julgada por todos, mas encontra apoio em Eugênia e Bia, que não hesitam em defendê-la das provocações maldosas de algumas colegas. Unidas, elas tentam criar uma rede de proteção para que Celeste consiga enfrentar esse momento delicado. Zélia, por sua vez, continua com seus próprios planos. Sem escrúpulos, tenta vender as joias de Clarice no mercado negro. Com a justificativa de que são heranças esquecidas, ela se aproxima de um comprador, disfarçando a origem dos objetos. Mas sua movimentação começa a levantar suspeitas. Enquanto isso, Alfredo segue focado em descobrir os pontos fracos de Alfonso. Sabe que o aliado de Maristela e Juliano pode ser a chave para desestabilizar os inimigos e começa a investigar seu passado em busca de brechas ou escândalos ocultos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A maior reviravolta, porém, vem quando Juliano e Maristela recebem uma notícia que os deixa atônitos. Geraldo está vivo. A informação chega de forma inesperada e pode mudar o rumo de toda a história, ameaçando expor as armações do casal e derrubar o castelo de mentiras que eles construíram. Celeste se casa com Edu após bênção de Raimundo, mas casamento revela mais tensão que conto de fadas. Veja o início dessa nova fase em Garota do Momento. O tão aguardado casamento de Celeste e Edu finalmente acontece em Garota do Momento, mas ao contrário do que muitos esperavam, a cerimônia está longe de ser um final feliz ou digno de contos de fadas. Apesar da emoção que envolve o momento, a união entre os dois jovens acontece sob um clima tenso, marcado por decisões apressadas, segredos mal resolvidos e desafios à vista. Tudo começa quando Celeste, ainda bastante jovem e grávida, se vê diante da necessidade urgente de oficializar a união com Edu. A notícia da gestação não demorou a se espalhar e, temendo o julgamento implacável da sociedade, especialmente da elite moralista que ronda os salões e corredores da trama, o casamento se torna menos um ato romântico e mais uma estratégia para evitar o falatório e preservar o pouco de reputação que ainda resta à jovem. Mesmo com o casamento decidido às pressas, Celeste recebe um gesto de carinho inesperado que a emociona profundamente. O vestido de noiva é presenteado por Lígia, que mesmo vivendo seus próprios dilemas, não hesita em apoiar a filha nesse momento delicado. A confecção do buquê fica a cargo de Vera, que com dedicação e sensibilidade ajuda a compor um visual simples, mas cheio de significado. Na hora da entrada na igreja, Celeste caminha com o coração apertado, mas firme, segurando o braço do pai, Raimundo. O homem, conhecido por seu temperamento rígido e um histórico de desentendimentos com a filha, surpreende ao conceder sua bênção ao casal. Mesmo sem esconder a preocupação que ainda sente, Raimundo enfim reconhece a responsabilidade de Edu e o amor que Celeste demonstra pelo rapaz. Esse momento breve, mas sincero, representa uma reconciliação silenciosa entre pai e filha, emocionando os poucos convidados presentes. A cerimônia começa sob um clima contido de alegria e nervosismo, mas o que poderia se transformar em uma chance de recomeço, logo é abalado por uma presença inesperada. Nelson, o pai de Edu. Sem ser convidado, ele surge no meio da cerimônia, interrompendo tudo de forma abrupta. O desconforto é imediato. Todos se entreolham em silêncio e a tensão se instala no ar. Nelson, insistente, exige falar com o filho, alegando que tem algo importante a dizer. Edu, pego de surpresa, fica visivelmente abalado com a aparição do pai, com quem tem uma relação conturbada e cheia de ressentimentos. Celeste, por sua vez, se recusa terminantemente a escutar qualquer coisa daquele homem. Quem mais uma vez assume as rédeas da situação é Lígia. Sem pensar duas vezes, ela enfrenta Nelson de frente, exigindo que ele vá embora imediatamente para não arruinar ainda mais o dia da filha. A firmeza de Lígia impõe respeito, e Nelson, mesmo relutante, é escoltado para fora da igreja, deixando para trás um ambiente carregado de tensão e olhares desconfiados.
Apesar do incidente, o casal consegue finalizar a cerimônia e segue para uma recepção modesta, onde tentam, ainda que por instantes, comemorar o início da nova fase. Mas a festa não é suficiente para esconder os desafios que os dois já começam a enfrentar. Logo nos dias seguintes ao casamento, Edu percebe que a realidade é bem mais dura do que imaginava. Sentindo-se pressionado pela responsabilidade de ser pai e marido, ele decide buscar um segundo emprego para complementar a renda. Entre turnos como garçom e pequenos bicos, Edu passa a viver uma rotina exaustiva. As noites mal dormidas e o peso da responsabilidade começam a cobrar seu preço, forçando o rapaz a amadurecer rapidamente, ou afundar diante das cobranças da vida adulta. Celeste, por outro lado, vive sua própria batalha. A gravidez precoce, além das transformações físicas e emocionais, a torna alvo de críticas, olhares atravessados e comentários maldosos por onde passa. Algumas pessoas não escondem o preconceito, e a jovem começa a sentir o peso do julgamento social com uma intensidade que a fragiliza. Mesmo com o apoio de Lígia e de algumas amigas, Celeste se vê frequentemente sozinha, tentando se proteger das cobranças externas e das inseguranças internas. Para complicar ainda mais a adaptação do jovem casal, Celeste e Edu passam a morar no apartamento de Raimundo. A princípio, a decisão parece ser a mais prática. Afinal, o pai de Celeste oferece estrutura e segurança, mas a convivência diária com ele se mostra desafiadora. Raimundo, mesmo tendo aceitado o casamento, continua a expressar suas opiniões de forma rígida, se intrometendo nas decisões do casal e criando tensões constantes. Pequenas divergências do cotidiano logo se transformam em grandes discussões. Celeste sente que está perdendo o controle da própria vida, enquanto Edu se vê pressionado por todos os lados. Pelo trabalho, pelo sogro, pela responsabilidade com o bebê que está por vir. A harmonia, que já era frágil, começa a se despedaçar sob o peso das expectativas e da realidade. Ainda assim, entre tropeços e recomeços, os dois jovens tentam encontrar algum equilíbrio. São empurrados pela força do afeto que ainda os une, mesmo que imaturo e inexperiente. A maternidade iminente os obriga a repensar escolhas, rever prioridades e buscar apoio onde antes havia apenas conflitos. O casamento de Celeste e Edu, portanto, não se estabelece como um felizes para sempre, mas como o começo de uma jornada intensa, cheia de aprendizados, tropeços e transformações. Não há romantização na trama, apenas a crueza da vida real batendo à porta de dois jovens que tentam crescer enquanto ainda estão aprendendo a ser quem são. Com novas reviravoltas a caminho e um futuro incerto, Garota do Momento mostra que o amor pode até ser o ponto de partida, mas nunca é o suficiente por si só. A maturidade, a coragem de enfrentar os julgamentos e a força para recomeçar todos os dias são os verdadeiros pilares dessa união. Gregório tenta acalmar Clarice, que segue impaciente e ansiosa para sair da clínica psiquiátrica onde está internada à força. Ele pede que ela tenha calma, explicando que os próximos passos precisam ser muito bem pensados para evitar que tudo desmorone. Clarice, apesar do sofrimento, tenta confiar nos aliados que ainda tem do lado de fora. Enquanto isso, Celeste vive dias de angústia. A jovem teme retornar à escola e ser alvo de retaliações por parte das colegas que não escondem o preconceito e a crueldade. Sentindo-se cada vez mais isolada, ela encontra algum alívio no apoio de Eugênia e Bia, que não permitem que ela enfrente tudo sozinha. Ambas se colocam à frente das ofensas, enfrentando as amigas que insistem em humilhar Celeste. Na mansão Alencar, Maristela tenta manter as aparências diante de Miranda. Desconfiada com a movimentação incomum, Miranda começa a questionar a presença constante de Basílio na casa. Maristela, nervosa, inventa desculpas esfarrapadas, tentando esconder o envolvimento cada vez mais estreito com o homem que, aos poucos, ganha mais poder dentro da família. Do lado dos que lutam por justiça, Beatriz, Beto, Gregório e Teresa se reúnem em segredo para discutir o plano de resgate de Clarice. Eles sabem que não será fácil, mas estão dispostos a correr todos os riscos para tirá-la da clínica antes que seja tarde demais. Cientes de que Juliano e Maristela estão um passo à frente,
O grupo precisa agir com cautela e rapidez. Alfredo, por sua vez, se empenha em descobrir os pontos fracos de Alfonso. Determinado a desmontar o império de mentiras construído ao redor da perfumaria carioca, ele começa a seguir pistas que podem desmascarar o ambicioso empresário. Enquanto isso, Zélia, sem escrúpulos, tenta vender às escondidas as joias que pertencem a Clarice. A ambição fala mais alto, e ela não mede esforços para lucrar com o sofrimento alheio, sem imaginar que poderá ser pega no ato. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Basílio, por outro lado, arma uma jogada calculada. Quer que toda a sociedade descubra detalhes sórdidos de seu casamento com Maristela. Ele prepara um dossiê recheado de informações comprometedoras e planeja divulgá-lo no momento certo, atingindo em cheio a reputação da poderosa empresária. Em meio a essas movimentações, Juliano e Maristela recebem uma notícia que os abala profundamente. Descobrem que Geraldo, dado como morto, está vivo. O retorno inesperado do homem ameaça desenterrar segredos do passado e colocar tudo a perder. No final, Gregório dá início à parte mais ousada do plano. Consegue infiltrar Beatriz na clínica psiquiátrica, fingindo que ela é uma nova funcionária. Com acesso ao local, Bia agora se torna a esperança de Clarice para escapar do cárcere injusto. Uma virada dramática promete mexer com o coração dos telespectadores. A tensa e conflituosa relação entre Bia e Beatriz será posta à prova mais uma vez, mas agora com uma carga emocional ainda mais intensa. Após uma revelação bombástica sobre sua origem e uma experiência de quase morte, Bia terá sua visão do mundo virada de cabeça para baixo. Em meio ao sofrimento e à dor, ela tentará dar um passo em direção à reconciliação com a mocinha. No entanto, o que parecia o início de uma trégua termina em rejeição e mais feridas abertas. Tudo começa quando Bia, desconfiada da movimentação de Clarice, decide segui-la até o local onde a encontra em uma conversa tensa e reveladora com Beatriz. Sem conseguir controlar sua curiosidade e seu temperamento impulsivo, Bia invade o momento e exige saber o que está acontecendo. Diante do confronto inevitável, Clarice não vê outra alternativa senão dizer a verdade. Ela recuperou completamente a memória e agora se lembra de tudo, inclusive de que Beatriz é sua filha biológica. A revelação atinge Bia como uma facada no peito. O choque só aumenta quando Arlete, a governanta da mansão e confidente de Clarice, entra na conversa e confirma o que foi dito. Ela revela que Beatriz é na verdade neta de Valéria, mãe biológica de Clarice, e que tudo foi acobertado por anos devido a uma série de armações. Para Bia, é como se o chão se abrisse. A jovem, que sempre se viu como o centro do universo, de repente se dá conta de que nunca passou de uma peça manipulada dentro de um jogo de interesses muito maior. O abalo emocional é tão forte que Bia sofre uma parada cardíaca ali mesmo, diante das duas mulheres. O desespero toma conta da cena. Beatriz, embora ainda ressentida, liga imediatamente para uma ambulância. Clarice entra em pânico. Minutos depois, Bia é levada para o hospital em estado crítico, sendo submetida a uma cirurgia de emergência. A operação é delicada. Médicos e enfermeiros correm contra o tempo para salvar a jovem, enquanto familiares e conhecidos se revezam na sala de espera, tomados pela tensão. Beatriz, mesmo sem conseguir esconder a mágoa que sente, torce em silêncio pela sobrevivência da rival. Depois de horas de angústia, o cirurgião finalmente aparece com a notícia que todos esperavam. Bia sobreviveu. Durante a recuperação no hospital, Bia é obrigada a refletir sobre tudo o que aconteceu. Isolada, fragilizada e emocionalmente vulnerável, ela recebe a visita de Ronaldo, um dos poucos que ainda lhe demonstram afeto sincero. O rapaz tenta convencê-la a enxergar as coisas por outro ângulo. Você quase morreu, Bia. Talvez seja hora de parar de lutar contra o mundo e olhar para quem está tentando estender a mão, diz ele com firmeza e compaixão. As palavras de Ronaldo a tocam mais do que ela gostaria de admitir. Pela primeira vez, Bia se vê questionando suas atitudes, suas escolhas, suas mentiras. Sozinha no quarto, ela chora baixinho, pensando em tudo o que perdeu e no que ainda poderia tentar recuperar. Passa-se algum tempo. Bia finalmente recebe alta e, com o coração apertado, toma uma decisão ousada. Vai até a casa de Beatriz disposta a pedir perdão. Veste-se com simplicidade, evitando os exageros de antes,
e carrega no olhar um misto de humildade e nervosismo. Ao ser recebida por Beatriz, tenta controlar a emoção. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas quase morrer muda a gente. Eu pensei muito e só queria uma chance de conversar, de tentar consertar o que estraguei. Por um breve instante, Beatriz a observa em silêncio. Há ali, de fato, uma fragilidade sincera na postura de Bia. No entanto, a mágoa acumulada por meses e as mentiras que a rival contou ainda queimam como brasas no coração da mocinha. Em vez de aceitar o pedido de trégua, Beatriz dá um passo atrás. Você quer reconciliação, Bia? Então comece contando a verdade. Foi você quem roubou o colar de brilhantes da minha mãe, não foi? E mais, mentiu dizendo que foi desonrada por Beto só para forçá-lo a se casar com você. É isso que você chama de arrependimento? A expressão de Bia muda. A culpa dá lugar à indignação. Ela balança a cabeça, nega as acusações com veemência e insiste que não tem nada a ver com o roubo e que jamais mentiria sobre algo tão sério quanto sua honra. Mas Beatriz não se comove. Você mentiu tantas vezes que eu não sei mais o que é verdade quando sai da sua boca. Responde com frieza. Não posso simplesmente apagar tudo o que você fez porque agora resolveu mudar. O perdão se conquista. E você ainda não deu nenhum passo verdadeiro nessa direção. O reencontro termina em mais mágoas. Bia sai da casa de Beatriz com lágrimas nos olhos, sentindo-se novamente rejeitada e sozinha. Mas no fundo, sabe que a culpa é em grande parte sua. Enquanto caminha pela rua, questiona se ainda há tempo para mudar o rumo da sua história ou se o estrago que causou é irreversível. Na casa, Beatriz respira fundo e se senta no sofá ao lado de Glorinha, que testemunhou a conversa. Ela está tentando, diz a amiga com cautela. Mas Beatriz, firme, balança a cabeça. Tentando ou fingindo? Eu não sei. Só sei que não posso baixar a guarda, não depois de tudo o que ela fez. E com o olhar fixo no horizonte, Beatriz completa. Ela pode ter quase morrido, mas não morreu a verdade. E enquanto ela não for capaz de encará-la de frente, eu não vou conseguir perdoá-la. Assim, o que poderia ser um novo começo entre duas irmãs marcadas pela tragédia, pela mentira e pela rivalidade, acaba se tornando mais um capítulo de dor, desconfiança